Martinho, você hoje é o grande responsável no Brasil pela organização dos Jogos Olímpicos. Existe uma preocupação toda com relação aos Jogos. Nós queríamos saber, assim, primeiro, em que patamar, né, nós estamos, assim, há quase 30 dias dos Jogos com relação à organização do atletismo. Bom, em relação à organização do atletismo, nós estamos tranquilos, porque nós já temos as pistas prontas, que foi uma coisa complicada. O estádio ainda tem obras em fase de finalização, que o prazo final era até amanhã, né, que é dia 30, mas nós não sabemos se vai estar pronto. A partir dessa semana, nós da equipe de gerenciamento do atletismo já passamos a trabalhar no estádio, ou seja, nós deixamos o escritório do comitê, isso já com um pequeno atraso. Mas nós temos certeza que nós vamos fazer uma grande competição, porque basta observar que os eventos testes de atletismo que foram no mês de maio, que foi o Ibero-Americano e o Open Paralímpico, porque nós cuidamos dos dois, foram exatamente os dois eventos testes mais elogiados dentro da organização dos Jogos Olímpicos de Rio 2016. Foram os únicos que não deu problema de energia, graças a uma equipe muito boa que tem no estádio, e porque a gente tem a experiência de fazer a competição, né? Nós teremos nos Jogos Olímpicos 220 árbitros da CBAT atuando, nós temos praticamente quase todos os estados brasileiros representados, inclusive no evento teste, os 3 delegados técnicos que são da IAF, que são quem dirigem o atletismo dos Jogos Olímpicos. Após a primeiro dia, nós sentamos numa reunião, eles falaram, nós na verdade estamos surpresos, quer dizer, eles não imaginavam o nível que nós tínhamos de organização, ficaram surpresos, a ponto que aí no segundo dia eles brincaram, bom, agora como a gente sabe que vocês sabem fazer tudo direito, o nível de exigência aumenta. Então, por exemplo, eu brinco sempre, veio num detalhe se o meu inspetor de pista sentado não cruzasse a perna. Quer dizer, quando a preocupação da Federação Internacional é se o árbitro cruzou a perna ou não, é sinal que está tudo bem, né? O restante. Então eu acredito que a gente vai fazer uma grande competição. Nós temos os problemas, que são os problemas de nós estarmos num país chamado Brasil, que ninguém sabe, existe toda essa questão financeira, existe toda uma questão de atraso de obras, etc. Mas a equipe que atua no Estádio Olímpico, e aí quando eu falo equipe que atua, tem que entender que eu sou esporte, mas tem um camarada de tecnologia, tem um que gerencia o estádio, eu tenho da segurança. Esse pessoal está virando noite para fazer um grande jogos. Pelas pessoas, nós vamos ter uma grande competição no Rio de Janeiro. Martinho, acompanhando o atletismo, né, e todos os que acompanham sabem já da sua competência na organização, e a gente percebe que assim a organização também está vindo numa escalada. Cada Troféu Brasil você consegue superar a organização do troféu anterior, trazendo sempre mais detalhamentos, mais organização. E a gente sabe que esses Jogos Olímpicos, assim, a certeza é que a organização vai ser um sucesso. Mas aí a pergunta é, qual é o legado que vai ficar para o Brasil com relação à organização de competições de atletismo? Porque já faz um tempo que nós ansiamos por ter de volta, né, aqueles grandes meetings internacionais, e a gente sabe que muito disso depende da IAF entender que o Brasil é um país que tem esse potencial de organização. O que você acha que vai acontecer pós-jogos com relação a esse nível de organização e o entendimento deles com relação à nossa organização? Bom, nós esperamos que ele melhore bastante. Essa evolução que nós temos é porque nós sempre tentamos realizar os nossos eventos na CBAT como são os eventos mundiais. A gente tem que se espelhar no que é melhor e tentar chegar no que é melhor. E, como se diz, a cada ano nós vamos um pouquinho, isso depende muito de questão orçamentária. Aqui, especificamente, nesse Troféu Brasil, por exemplo, nós estamos fazendo apresentações de uma série de coisas que em escala menor exatamente o que se fará nos Jogos Olímpicos. Todos os árbitros que são árbitros gerais e chefes aqui são os mesmos que serão árbitros gerais e chefes nos Jogos Olímpicos na mesma prova. Então nós temos aqui o Jorge, que é meu companheiro lá no gerenciamento do atletismo, que ele cuida mais dessa parte, então ele está dentro da pista, está olhando o pessoal, corrigindo pequenas coisinhas. Nós estamos atuando já dentro das provas de campo, por exemplo, Arthur, com exatamente a quantidade de árbitros que a IAF pediu que a gente coloque nos jogos. Então, na verdade, aqui é um grande teste olímpico que nós estamos fazendo, estamos em São Bernardo, mas porque é a última oportunidade que nós temos de ter a nossa equipe atuando, a próxima atuação é os Jogos Olímpicos, né? O legado ele fica, eu acredito que a gente criou um padrão de organizar a competição. Esse padrão ele depende muito sempre da questão orçamentária, porque você hoje depende de muita tecnologia. E hoje com mídia social, com a garotada que quer olhar tudo no celular, etc. Isso é fantástico fazer isso, mas isso tudo tem um custo mais alto do que aquele da nossa organização tradicional. Mas na medida do possível a CBAT tem corrido atrás. A IAF tem ciência da nossa capacidade de organização, quer dizer, isso é uma coisa
muito boa. E, novamente, a volta dos grandes GPs internacionais depende de termos patrocínios à altura. Nós tínhamos, só para recordar, há pouco tempo, nós tínhamos 5 meets, chegamos a realizar 5 meets internacionais em sequência, mas nós tínhamos um grande apoio, um grande suporte do governo do Pará para fazer o meeting que era a etapa do Challenge da IAF. Nós tínhamos um apoio do SESI de Minas Gerais, que fazíamos o GP em Uberlândia. Nós tínhamos o apoio do Grupo Edson Queiroz para fazer na Universidade de Fortaleza, no Ceará. Aqui em São Paulo, nós fazíamos o GP São Paulo, sempre com suporte do governo do estado. E no próprio Rio de Janeiro, nós chegamos a realizar o GP Rio, com algum suporte do COB e da própria Prefeitura do Rio. Evidente que a crise fez todos esses patrocínios, para a nossa infelicidade, saírem numa sequência ao mesmo tempo. Então, hoje tudo está um pouco em ritmo de espera. Por quê? Porque está todo mundo esperando a questão política do país como um todo para deslanchar. Então, nós esperamos que em 2017, com isso resolvido, a gente possa retomar os nossos grandes GPs e buscar os grandes parceiros, né? E para o Martinho, como é que é essa história de parar ou continuar? Olha, se você me perguntar lá no íntimo, eu acho que chegou a hora de parar. Todo mundo fala, não. Porque, por exemplo, como alguém que organiza a competição, eu vou te dizer que o meu primeiro cargo oficial organizando competição foi em 1973, então não é hora de fazer conta, mas é bastante tempo, né? Em 74, eu organizei o primeiro Troféu Brasil em Curitiba, para você ter ideia. Quer dizer, faz bastante tempo. Eu era um garoto de 17 anos chefiando a organização de um Troféu Brasil lá pela federação. Quer dizer, isso é muito tempo fazendo. Na verdade, são questões logísticas. A própria confederação tem um sistema de transição agora, deve continuar a mesma equipe na direção, que é ótimo, porque não há uma quebra de trabalho. E eu vou ainda conversar com o novo presidente, mas a minha maior dificuldade é que oficialmente minha residência ainda é em Manaus, no Amazonas, onde a CBAT esteve por muitos anos. Então hoje eu vivo uma ponte aérea Rio, Manaus, São Paulo, ou depois já era São Paulo, Manaus. São decisões duras de tomar, mas a ideia era diminuir o ritmo, que os outros comecem a fazer um pouco, né? Eu sei que está todo mundo, bom, mas você não pode, todo mundo aposta, não, você não vai conseguir ficar longe, mas a gente está pensando nisso. Eu ainda vou conversar muito com o Toninho, a gente vê como é que pode ser feito. Na medida do possível, se puder continuar colaborando sem grandes esforços, a gente continua, né? Mas a ideia era dar uma apaziguada. Vamos ver como é que ficam as coisas depois da Olimpíada.